eu sou o professor Carlos Campos. Estamos hoje começando um curso sobre progressão geométrica. Já fizemos vários cursos aqui. Começamos com tabuada, operações com inteiros, com números decimais, dando ênfase à divisão de decimais, depois regra de três simples, porcentagem, divisão proporcional, análise combinatória, probabilidade, trigonometria, progressão aritmética. E hoje estamos começando aula 1 de progressão geométrica. Aqui é apenas uma introdução para a gente ter o primeiro contato, que é uma progressão geométrica. Lembrando, a progressão aritmética vai sempre somando uma constante, né, para encontrar o termo seguinte. A progressão geométrica, em vez de somar, vai multiplicar. Então, coloquei aqui, ó, progressão geométrica é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante, denominada razão, que a gente chama de Q. Na PA a gente costuma chamar de R. Aí eu dei um exemplo, seja a progressão geométrica, que a gente costuma na intimidade chamar de PG. 4, 12, 36, então, e aí vai. Esse é o primeiro termo, a gente chama de A1, segundo termo, terceiro termo. E a razão, aqui dá para ver quanto é, né? Por quanto que eu multipliquei o 4 para dar 12? Por 3, né? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Mas se você tiver com dificuldade, às vezes é fração, é meio difícil você descobrir a razão só vendo por quanto multiplica, é fácil, né? É só você pegar qualquer termo e dividir pelo anterior. 12 dividido por 4, ó, vai dar 3. Se você dividir 36 por 12, também vai dar 3. Agora, se você dividir aqui der 3 e dividir aqui não der 3, é porque não é uma progressão geométrica, tá? Sempre tem que acontecer isso. Qualquer termo dividido pelo anterior vai sempre dar o valor da razão. Bom, aí aqui eu botei como é que nós podemos classificar uma progressão geométrica. Ela é chamada crescente, né, quando cada termo seguinte é maior que o anterior. Isso acontece quando a razão é maior do que 1. No caso aqui a razão é 4, né? 1 vezes 4 dá 4, 4 vezes 4, 16 e por aí vai. Decrescente é quando a razão está entre 0 e 1, tipo 1 terço, 1 quinto, 0,8. Por quê? Porque aí vai diminuindo. Ó. Dia desse o aluno perguntou para mim, multiplicou e diminuiu? Sim. Quando você pega um número, multiplica esse número por um número maior do que 1, o resultado é maior. Se você multiplica por 1, o resultado é igual. Agora, se você multiplica um número por um número menor do que 1, tipo 0,4, o resultado vai dar menor, né? Então, como aqui a razão está entre 0 e 1, né, é positiva, mas é menor do que 1, tipo 1 terço, 1 quarto, ó, aqui no caso, ó, eu estou multiplicando isso aqui por 0,5, ou por 1 meio, né? Ah, estou com dúvida, divide, ó, 8 sobre 16 vai dar 1 meio. 16 é a metade de 32, vai dar 1 meio. Então a razão dessa PG é 1 meio, por isso ela é decrescente. Constante é boba, né? Porque ela não muda. É o mesmo valor, porque a razão é 1. Ó, 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. Isso aqui nem aparece normalmente, né? Essa daqui é a oscilante, é quando a razão é negativa. É quando cada termo tem um sinal contrário ao anterior. Por exemplo, aqui no caso, a razão é menos 2. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 vezes menos 2 dá mais 12. Vezes menos 2, menos 24. Então a gente diz que ela oscila, né? Que ela diminui e depois cresce, diminui e depois cresce. É quando a razão é um número negativo. Ok? Então essa foi a nossa primeira aula. Tá? Espero encontrar vocês nas próximas. Vamos fazer um curso bem legal, usando ordem de dificuldade, trabalhando sempre com problemas assim em ordem crescente de dificuldade. Se você puder ajudar o canal, se inscreva. E se puder botar um gostei para ajudar o canal a crescer, eu agradeço. Então, nos encontramos na aula de número 1. Obrigado!